os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Nós temos que entender, irmãos e irmãs, que a dimensão angélica é um dogma da fé. Porque eu já ouvi até homilias, padres que negam a existência dos santos anjos, de Satanás, falam que é um símbolo, mas é o dogma da fé católica, a existência dos anjos como criatura. Porque nós temos o mundo espiritual. E é bonito que nós temos que nos perguntar primeiro, quem são os santos anjos? Se nós lermos Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus disse, faça-se luz. Segundo Santo Agostinho, os padres da igreja, nesse momento, Deus cria o mundo espiritual. Deus cria os anjos. Os anjos, eles são iluminados pela sabedoria do Verbo. E nesse momento que Deus cria toda a realidade espiritual. Então, esse é o primeiro versículo da Bíblia, já nos traz para nós a realidade espiritual que Deus criou. A palavra anjo, o que significa? Significa angelos em grego, em hebraico malak, que é mensageiro, enviado. Então a palavra anjo, em primeiro lugar, não significa natureza. Qual a nossa natureza, irmã? É uma natureza humana. Qual a natureza dessa orquídea vegetal, uma planta? A natureza angélica, o que é? São espíritos, seres espirituais, dotados de inteligência e razão. Então, anjo significa não a natureza, mas o ofício. Quem disse isso são tantos padres da igreja, São Gregório, Santo Agostinho, porque eles são mensageiros. Mas no sentido hebraico de mensageiro, que é Malek, é muito mais aquele que apenas envia uma mensagem. O anjo, no sentido hebraico, semítico, é aquele que envia a mensagem, mas é aquele que representa a presença de Deus. Por isso, quando nós invocamos os santos anjos, nós sentimos fortemente em nós aquela força sobrenatural. Então os anjos são esses mensageiros. Esse é o ofício dele. Se nós olharmos uma linguagem muito simples, os anjos são funcionários públicos do céu. Sabiam disso? Foram criados para adorar a Deus, para amar a Deus, mas para servir quem? O homem, eu e você. Então foram criados por Deus, a sua natureza, essa dimensão espiritual, que eles são pessoas, os santos anjos. Não no sentido humano de pessoas, mas eles vivem todo o mistério da relação, a relação de Deus no mistério salvífico, que nós encontramos já de Gênesis a Apocalipse, como está no Evangelho de hoje. Os anjos sobem e descem diante do Filho do Homem. Para quê? Para levar a Deus a humanidade, para conduzir a história da salvação. Então eles são seres superiores a nós, os santos anjos. Eles nos superam em perfeição com todas as criaturas visíveis, na sua força. Os anjos são muito mais poderosos que nós. Os anjos, eles não têm corpo, no sentido corpóreo, em relação a nós. São espíritos, mas ele possui uma força tremenda. Nós sabemos isso pela história da Sagrada Escritura. Olhando todo o Antigo Testamento, o anjo do Senhor vai na frente do povo de Israel para vencer as guerras, as batalhas. São muito mais fortes. Os anjos são obedientes. Eles, quando escutam a voz de Deus, eles se colocam em prontidão, eles colocam em atitude de servidão, como São Miguel. Quem como Deus? Nós temos que aprender a obediência com os santos anjos. Isso é fundamental, irmãos e irmãs. Os anjos são mais poderosos que nós. Nós não conseguiremos compreender o poder dos santos anjos sobre a nossa vida.
É tremendo. Certa vez, eu me recordo, eu estava trabalhando, eu já estava na igreja, e eu trabalhava de colocar calhas, rufos. Eu ia sofrer um acidente, ia perder minha mão na maquita, no maquinário, e naquele momento eu estava em cima da escada, um lugar alto. Naquele momento que caiu a maquita na minha mão, eu senti misteriosamente uma força estranha movendo a minha mão. E naquele momento eu pensei, é o meu anjo. Então o anjo, eles atuam na história da humanidade. Ele atua na nossa vida, é força de Deus, é poder de Deus. Os anjos têm um intelecto muito mais que o nosso, irmãos e irmãs. Nós conhecemos tudo pelos nossos sentidos. O nosso conhecimento é sensível. Os santos anjos, eles conhecem a nível da sua inteligência. Mas a inteligência dos anjos, que é uma faculdade, por isso os anjos são pessoa, traz essa pessoalidade. Eles têm um conhecimento sobrenatural de tudo, além do conhecimento humano, muito mais forte. Os santos anjos, nesse nível de conhecimento, têm esse conhecimento espiritual que o Frei falou, e sobrenatural, a glória. Os anjos, eles já contemplam o céu. Eles já adoram a Deus face a face. Eles já estão unidos a Deus, unidos na luz do verbo. Nós ainda não. Nós estamos na obscuridade da fé. Então eles estão num grau de glória muito mais infinito que o nosso. Os santos anjos são muito mais bons que a gente. A sua dignidade, muito mais, porque são seres puros, sem pecado. Qual a função dos santos anjos, como eu falei para vocês? Servir, adorar a Deus e servir o homem. Irmãos e irmãs, diz o Evangelho que os anjos, eles sobem como a escada de Jacó, eles sobem e descem. Era para ser o contrário, eles descem e eles sobem. Por que os anjos sobem? Porque ele está a serviço de cada um de nós. Olha que belíssimo, não sei se você consegue entender essa profundidade, ter sentido. Era para ele descer e subir, porque eles estão a serviço da nossa salvação. Ele quer nos levar para o céu, como está em Hebreus 1,14. Porventura não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação. Por isso nós temos que ter uma devoção aos santos anjos. E como nós rezamos aos anjos, São Miguel me liberta, São Miguel vem em meu combate, nós damos ordem aos anjos. Porque Deus nos colocou ao nosso serviço. Por mais que eles são superior a nós, eles se colocam como servidores. Que bonito, irmãos e irmãs. E nós temos essa autoridade que Deus deu para cada um de nós diante disso. E diante do serviço dos anjos, Dionísio Pseudo Areopagita, ele é o primeiro padre da igreja que coloca os anjos em hierarquia. Os 9 coros angélicos. O que significa as hierarquias? O grau de glória, o grau de perfeição. Então cada anjo está mais próximo de Deus. E quanto mais próximo, mais elevado vai ser. Os anjos são mensageiros, mas alguns anjos assumem um papel muito importante na história da salvação. Esses anjos são chamados arcanjos. São Rafael, arcanjo. O primeiro arcanjo de hoje. Nós temos que conhecer os anjos. São Rafael, em primeiro lugar, ele é o padroeiro dos caminhantes. Ele é o padroeiro dos viajantes, porque ele acompanha Tobias na missão de buscar uma cura para o seu pai. Olha que bonito. Tobias abençoa Tobias e fala que o anjo do Senhor esteja sobre ti. Papai e mamãe, se você não está bênção para o teu filho, você já está perdendo esse costume cristão, você está perdendo muitas graças. Quando o pai e a mãe abençoam o filho, Deus coloca um anjo como Tobit diante de Tobias.
Então não perca esse costume. O anjo acompanha teu filho e tua filha, quanto você abençoa, na ida e na volta de casa, como Tobias. O anjo ainda Rafael, que é o Deus cura, é o anjo do matrimônio. Não sei se você sabe disso, mas ali é Tobias. É ele que expulsa Asmodeu. O que é Asmodeu? É um demônio do matrimônio. É o demônio do adultério, da prostituição. É o demônio que tenta trazer confusão na vida matrimonial. E o arcanjo São Rafael pede para que Tobias buscasse o bico e o olho do peixe, o coração do peixe, e iria fazer um incenso para expulsar da vida da mulher, Sara, se eu não me engano, esse demônio. Porque toda vez que ela casava, morria o marido. No 7º casamento, que era para ser com Tobias, o arcanjo Rafael expulsa aquele demônio. Então, se o teu casamento tem tanta dificuldade, tanta luta, começa a invocar o arcanjo São Rafael. Além do anjo da cura, que curou Tobit. O anjo que traz a cura espiritual, esse é o arcanjo São Rafael. Está no livro de Tobias, é livro católico. Você pode ler, tá bom? Procurar. Vai demorar um pouquinho para achar, mas procura hoje. Leia como marido e mulher, leia um capítulo por dia e faça a oração dentro do matrimônio. Expulsa do leito nupcial, do teu casamento, todo espírito maligno que quer perturbar. São Gabriel, força de Deus, aquele que anuncia a boa nova. Gente, São Gabriel, ele aparece primeiro para Zacarias, falando de São João Batista, o precursor. São Gabriel anuncia o mistério da encarnação, o maior mistério da fé cristã. Por isso o arcanjo, não poderia ser qualquer anjo, anunciar esse mistério. Esse mistério apiscôndito desde toda a eternidade, em que os anjos contemplaram, ao Deus criar os anjos, a encarnação do Filho de Deus. São Gabriel ainda, ele aparece para São José. Porque São José é um personagem fundamental na história da salvação. Para anunciar São José, não tenhas medo. Você lhe dará o nome de Emanuel, de Jesus. Olha que bonito, irmãos e irmãs. O último arcanjo, estou resumindo, São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? É o anjo que vem em auxílio dos nossos combates espiritual. Assim como ele apareceu para Moisés, assim como ele apareceu para Josué, com uma bainha, uma espada na mão, porque o arcanjo Miguel é o protetor do povo israelita. Então essa figura de Miguel como um guerreiro, como um guardião, é a tradição semítica do povo judeu. São Miguel também aparece para Daniel diante do combate espiritual que ele vive, em que um demônio impede que a graça de Deus aconteça, e Deus envia Miguel, e durante 21 dias Miguel combate contra os outros deuses e reis, e alcançam a vitória. Como nós vimos aqui em Apocalipse, o arcanjo Miguel, quem como Deus? Por que quem como Deus? Porque São Miguel Arcanjo, ele traz a humildade, toda a glória a Deus. Diante da rebelião do demônio, que não quis adorar a Deus, que não quis servir a Deus, que não quis aceitar o mistério da encarnação do Verbo, não quis aceitar o mistério da Eucaristia, não quis aceitar que o homem fosse criado à imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O demônio se rebela e seduz 1/3 dos anjos do céu. Se levanta o grande arcanjo para combater. Quem é devoto de São Miguel tem que ter no coração a humildade. Quem é devoto dos santos anjos tem que também buscar viver isso. Por isso que eles descem para Gabriel, desce para levar para Deus as nossas súplicas, os nossos sofrimentos, as nossas más notícias, e desce para trazer a boa nova.
São Gabriel, São Miguel Arcanjo, ele desce para levar para Deus os nossos combates, as nossas dificuldades, para descer do céu com a vitória. Assim também São Rafael Arcanjo, ele desce para curar as nossas feridas e para trazer para a nossa cura. Esse é os arcanjos. Uma pequena, simples catequese. E agora eu termino de forma prática na nossa vida. Diz um padre da igreja, Jacopo de Varazzi, da legenda áurea, ele diz: frutos primordiais pela proteção dos santos anjos. Então, eu preciso ser devoto aos santos anjos. Eu preciso amar os santos anjos, porque Ele me protege. Ele quer me levar a Deus. Ele quer me levar à vida eterna. E nós sabemos, no momento da concepção, óvulo e esperma, ali Deus se infunde uma alma. Naquele momento, Deus já nos coloca o anjo para zelar por nós, para estar conosco do momento da concepção até um dia chegar na vida eterna, podemos contemplar os nossos anjos. E qual o primeiro fruto dos santos anjos, segundo este autor? O primeiro fruto é fazer a alma prosseguir para obter a graça. A minha devoção aos santos anjos, a minha devoção aos arcanjos, a São Miguel Arcanjo, deve me levar eu progredir na graça de Deus em primeiro lugar. Se eu tenho devoção aos santos anjos, mas se eu vivo em pecados, mais pecados, mais pecados, como uma porca que se joga no chiqueiro, ou como um porco, como um cachorro que volta ao seu vômito, eu não estou compreendendo a devoção dos santos anjos. Porque ele nos aproxima de Deus. Os santos anjos, como auxiliadores, como servidores. Então, a minha devoção tem que me fazer mais santo. Renunciar ao pecado. Olha que bonito. O aumento da graça. A devoção dos santos anjos. E de fato é isso, irmãos e irmãs. O que é o contrário? O que são os espíritos malignos? Ele quer nos levar para os pecados, para os vícios, para uma vida velha. Os santos anjos não. Ele quer que nós cresçamos e progredimos graça sob graça. O Frei está falando a verdadeira devoção aos santos anjos. Não é uma piedade superficial. É muito profundo. Segundo fruto é desviar-se para não cairmos em pecado. Olha só, os santos anjos na nossa vida é para nos preservar das quedas, dos pecados. Irmã, aquele desenho é muito legal, né? Da gente ouvir um anjinho bom de um lado, não é? E outra, um anjinho mau. Nós temos que estar atentos às inspirações dos santos anjos. Ele nos inspira. Eu gosto de pedir a ajuda do meu anjo da guarda no trânsito ou estacionamento. Preciso de um estacionamento. Rapidinho parece estacionamento. Ele nos inspira. Para quê? Para que nós fujamos das ocasiões e das tentações do demônio. Isso é primordial. Diz o Salmo que os anjos estão ao redor daqueles que temem a Deus. Quem é aquele que teme a Deus? Aquele que busca fugir do pecado. E o que Jesus fala para nós no Pai Nosso? Não nos deixeis cair em... Não nos deixeis. Então, para nós não cairmos em tentação, não estarmos nas ocasiões de pecado, os santos anjos na nossa vida. Por isso, Miguel, São Gabriel, São Rafael, os querubins, os serafins, os tronos, as potestades, as virtudes, os principados, é para nos ajudar, nos auxiliar nos nossos combates, porque a nossa luta é espiritual, irmãos e irmãs. Se nós entendêssemos, como diz Santa Teresa, no Castelo Interior,
segunda morada ainda, para quem está começando a encatear na oração. Ela diz que o demônio junta todo o inferno para fazer com que a pessoa se afaste do caminho da oração. Porque se eu me afasto do caminho da oração, eu vou estar na ocasião de pecado. E os anjos vai ter força na nossa vida, vai atuar na nossa vida na medida em que eu quero unir a Deus na oração. Exemplo muito simples. Eu venho para a missa só por obrigação, eu venho, mas se eu não estou de coração na Santa Missa, eu participo da missa, mas se eu não colho nenhum fruto. O meu anjo da guarda está aí, triste, cabisbaixo, está rezando por você, mas o seu coração está longe. Você está aqui e está pensando já em muita coisa. Quanto mais eu rezo a Deus, mais os anjos de Deus vão atuar na minha vida. Isso é primordial. Eu lembrei agora do meu começo de conversão. Estava tendo uma briga, tá meu vizinho, do nada, uma briga lascada. Porque minha mãe gosta de gato. Tinha uns 14 na época. O vizinho tinha passarinho, gente. O que acontece? Os passarinhos começaram a desaparecer. Mas começou a ter briga feia. E eu, naquele fervor, nos primeiros amor a Jesus, eu fui para o meu quarto, fechei a porta e comecei a rezar aos santos anjos. Gente, foi uma coisa assim, comecei a rezar, acabou a contenda, a briga, a discussão. Olha que força, olha que Deus deu para nós santos anjos, ao nosso dispor. Será que nós estamos usufruindo dessa graça? Ou será que não? Eu aprendi a rezar o anjo da guarda pequenininho, de manhã até a noite, de manhã à noite. Na minha cabeceirinha tinha aquela foto do anjo da guarda bonito, né? Tinha uma ponte, 2 crianças. Como que está a nossa devoção aos santos anjos? É sempre, minha gente. Não é só na quaresma, não é só 40 dias. É sempre. São nossos companheiros, nossos amigos, para que nós não caiamos em pecado. Aqui é uma luta. Se Deus der a graça para a gente ter um olhar espiritual, diante da tentação a gente ia ficar escandalizados. Com o tanto de demônio e anjos. Aqui. Onde tem mais demônios? Aqui, na igreja, no convento dos freis. Quem está no mundo está no mundão. Você que está lutando para ser santo, santa na tua casa, peça aos santos anjos. Peça esse auxílio. Terceiro ponto. O fruto, da proteção dos santos anjos, da devoção. É levantar-se após a queda. Olha que bonito. Eu caí, eu pequei, eu vi espurrada na minha vida. Não se desespere. O anjo do Senhor está ao teu redor para te levantar. Olhemos para Jesus no Getsemane. O que acontece ali? Segundo o evangelista São Lucas, o anjo veio consolar Jesus. Porque Jesus, ele queria fugir da cruz, a humanidade. Se é possível, afasta de mim, Senhor. É pesado. Vai doer. A humanidade de Jesus está aqui gritando, sofrendo. Não é que Jesus não caiu. Mas o anjo veio consolar. Veio levantar Jesus. Veio dar força. Então na tua queda, no teu pecado, na tua porrada que você fez, coragem. O anjo do Senhor está aí para te ajudar. Último ponto, e esse é muito interessante. Eu até falei na missa sobre o perdão. O quarto fruto da devoção aos santos anjos, da proteção, é dificultar a ação do inimigo toda vez que este pratica suas investidas maléficas contra nós. Então os santos anjos vão nos proteger dos ataques do inimigo, dos dardos inflamados do demônio, que ele lança sobre nós
Talvez pessoas, talvez situações, talvez coisas, talvez uma brecha na minha vida que ainda não foi curada. E o demônio ele entra sempre pelas brechas. E eu descobri, gente, eu não sabia disso. Eu pensei que a pior brecha que o demônio entrava era o ódio. Fui almoçar com a Maria Gabriela, uma senhora da RCC, o dom de libertação tremendo. E ela falou: Frei, a maior abertura, a maior brecha para o demônio se chama medo. Porque o medo não faz com que a gente não vive. Pessoa com medo não vive. Ela vive presa na vida, no passado, no pecado, nas fraquezas. Ela não é aquilo para qual Deus criou. Porque ela está presa no seu medo. Aquelas situações da sua própria vida. A culpa é a outra brecha que o demônio entra. Sentimento de culpa. Ali está o acusador. E tantos outros. Então, diante disso, ele quer nos defender contra os malefícios do demônio, obtendo vantagens sobre nossas faltas. É o que nós lemos no Apocalipse. Se você prestou atenção, para mim terminar, o que diz no Apocalipse? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás. Aqui. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Aquele que nos acusava dia e noite diante de Deus. O que é isso? Eu pequei. Eu estou em pecadão. O demônio olha para Deus e fala: está vendo o seu filho amado aí, ó? Está vendo a sujeira, o pecado, o adultério, a bebedeira, a mentira, a fraude? Está vendo a difamação? Ele é o acusador. Você entende que isso é uma artimanha diabólica e o demônio ele trabalha na onde isso em nós? No nosso pensamento. A acusação, o escrúpulo, a falta de confiança na misericórdia, isso tudo são ações diabólicas. A autocondenação, a autopiedade, tem que fazer um exorcismo nessa pessoa. Porque o demônio, por que essa artimanha? Que ele quer fazer com que essa pessoa duvide da misericórdia, do perdão de Deus. E duvidando da misericórdia, o que vai acontecer? O suicídio. O pecado contra a esperança. O pecado contra o Espírito Santo. E quantas pessoas cometem o suicídio? Insinuações diabólicas. Mas o que acontece? A gente pensa que o pensamento é nosso. O pensamento sou eu que estou pensando. Não, irmão, irmã, isso é muito sério. Porque o demônio, o primeiro campo de combate contra nós é o pensamento. Você que está dirigindo, pensa jogar o carro na frente. Está passando numa ponte, quer se lançar. Ou tantas coisas. São insídias diabólicas. Vou terminar lendo esse versículo que essa pregação eu ouvi, tem mais de 10 anos essa pregação do Padre Jonas da Bíblia, eu guardo no meu coração. Eu termino só para corroborar essa última fruto, que é nos proteger contra as investidas maléficas contra o homem, diante do pecado e da fraqueza. Ele me fez, Zacarias capítulo 3, ele me fez ver Josué. Josué é sumo sacerdote, olha, é um sumo sacerdote, que estava de pé diante do anjo do Senhor. E Satã, o acusador, que estava de pé à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satã: que o Senhor te reprima. Satã, reprima-te, que a fé te reprima, Satã. Reprima-te o Senhor,
que elegeu Jerusalém, este não é por acaso um tição tirado do fogo? O anjo está protegendo Zacarias da acusação do demônio contra ele. Por que isso? Por que essa acusação? Para me terminar. Josué te pede diante do anjo, estava vestido de roupas sujas, estava em pecados, mais pecados, mais pecados. Eu não entendo uma pessoa que dorme em pecado mortal, vive em pecado mortal, é como estar com uma serpente dentro da cama. Gente, quem morrer em pecado mortal, o demônio vai vir puxar, vai querer levar. Temos que ter medo disso. Por isso morrer na graça. Morreu a nossa irmãzinha, Maria Josileide, fiel, na missa, fiquei sabendo, fui levar as séquias para ela, a unção. Morreu na graça. Morreu em paz. O demônio não teve poder sobre a sua alma, mas em pecado. Você que não se confessa há muito tempo, é ter foto dos santos anjos, mas vive em pecadão. Oxi. Se converter. Terminando, para mim não fugir do assunto. Josué te pede diante do anjo, estava vestido de roupas sujas. Tomando a palavra, este falou neste termo aos que estavam diante dele, os santos anjos. Nos assistem. Tirai dele as roupas sujas. Depois disse-lhe, vê, eu tirei de ti teu pecado, e serás vestido com vestes suntuosas. E ele retomou, seja colocado sobre a tua cabeça uma tiara limpa. Eles lhe colocaram sobre a cabeça uma tiara limpa, e revestiram as vestes. O anjo do Senhor mantinha-se de pé. Olha que bonito. A proteção dos santos anjos. Esses são os 4 frutos da devoção aos santos anjos, da proteção. Progredir na graça de Deus. Não cair em pecado. Se cair, o anjo vai nos levantar. E por último, a luta contra as investidas maléficas. Dentro do nosso pensamento. Diante do pecado está a fraqueza. Quem como Deus? Está muito fraco. Quem como Deus? Quem como Deus?